Quanto é que ganham os jogadores portugueses mais bem pagos do mundo? Hoje vamos descobrir o top 10, desde o 10º até ao português com o maior salário de todos. E aviso-vos já, quando chegarmos ao primeiro lugar, a diferença para os restantes é completamente absurda. Estamos a falar de mais 4 milhões de euros por semana. Por isso, fica até ao fim e diz nos comentários qual destes salários te surpreendeu mais. Não te esqueças, subscreve no canal e deixa aquele likezão. Começamos o nosso ranking em 10º lugar com o João Neves. O médio português do PSG recebe cerca de 175 mil euros por semana, que dá aproximadamente 9,9 milhões por ano. E atenção, estamos a falar do 10º lugar. O João Neves ainda é muito jovem e já está a receber quase 10 milhões por temporada. Para terem uma ideia, são cerca de 25 mil euros por dia. E isto é apenas o início, porque os valores vão começar a subir rapidamente. Em 9º lugar temos Pedro Neto, do Chelsea. O internacional português recebe aproximadamente 187 mil euros por semana. Fazendo as contas ao ano, estamos a falar de cerca de 9,75 milhões de euros. Ou seja, só por jogar futebol, Pedro Neto aproxima-se dos 10 milhões de euros por temporada. Estamos apenas no número de 9. Mas agora entramos nos jogadores que já ultrapassaram a barreira dos 10 milhões anuais. Na 8ª posição aparece o Nuno Mendes, também do PSG. O lateral português recebe cerca de 210 mil euros por semana, chegando aos 10,91 milhões de euros por ano. São aproximadamente 30 mil euros por dia. Nuno Mendes é hoje um dos laterais mais importantes do futebol europeu e o salário acompanha-se esse estatuto. Mas nem sequer é o português mais bem pago do PSG. Porque em 7º lugar encontramos Vitinha. O médio português recebe aproximadamente 227 mil euros por semana. Ao fim de uma temporada são cerca de 11,82 milhões de euros. Isso significa que Vitinha recebe mais de 1 milhão de euros por mês. João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, 3 portugueses no PSG neste top 10. Mas a partir daqui entramos noutro nível. Em 6º lugar temos o Rúben Dias do Manchester City. O central português recebe cerca de 293 mil euros todas as semanas. São aproximadamente 15,23 milhões de euros por ano. Para perceberem a dimensão destes números, estamos a falar de mais de 41 mil de euros por dia. Mesmo que esteja de férias, esteja a dormir ou seja domingo, em média são dezenas de milhares de euros por dia. E mesmo assim, Rúben Dias ainda fica fora do top 5. E entramos agora oficialmente no top 5 dos jogadores portugueses mais bem pagos. Na 5ª posição temos o ex-companheiro de equipa de Rúben Dias, Bernardo Silva, o jogador do Real Madrid, com um salário estimado de 308 mil euros por semana. Estamos a falar de cerca de 16,4 milhões de euros por ano. Para terem uma ideia de dimensão deste valor, isso dá aproximadamente 1,34 milhões de euros por mês, ou mais de 43 mil euros por dia. É impressionante pensar que um jogador pode receber um único dia aquilo que muitas pessoas demoram um ano inteiro a ganhar. Estamos a falar do Bernardo Silva, um dos jogadores portugueses mais importantes da sua geração, com vários anos ao mais alto nível do futebol europeu. Mas se 16 milhões por ano já te parece uma loucura, prepara-te, porque ainda temos 4 jogadores à frente dele. E no 4º lugar temos o jogador cuja carreira já passou por alguns dos maiores clubes da Europa. Em 4º lugar temos o João Félix, e em que entramos no Al Nassr, onde os números começam a ficar ainda mais impressionantes. João Félix recebe aproximadamente 337 mil euros por semana. Estamos a falar de cerca de 17,5 milhões de euros por ano. Fazendo as contas, são aproximadamente 1,46 milhões por mês, quase 48 mil euros por dia e praticamente 2 mil euros por hora. E há uma curiosidade incrível: João Félix está no mesmo clube do jogador que ocupa o primeiro lugar deste ranking. Mas guarda essa informação, porque quando compararmos os dois salários no final, vais perceber que parecem estar em mundos completamente diferentes. João Félix recebe quase 18 milhões por ano e mesmo assim fica fora do pódio. Porque agora chegamos aos 3 portugueses mais bem pagos. E abrimos o pódio com Bruno Fernandes, um bocadinho surpreendente para mim. O português recebe aproximadamente 351 mil euros por semana, e o que corresponde a cerca de 18,28 milhões de euros por ano. São mais de 1,5 milhões de euros por mês e aproximadamente 50 mil euros por dia.
Ou seja, enquanto estás a ver este vídeo, numa comparação proporcional com o salário anual dele, Bruno já teria acumulado algumas centenas de euros. E estamos a falar de um dos jogadores portugueses mais reconhecidos da Premier League e uma das principais figuras do Manchester United. Mas há algo curioso, a diferença entre Bruno e o segundo lugar ainda não é gigantesca. Bruno recebe cerca de 18,3 milhões por ano e o segundo recebe quase 21 milhões. A verdadeira loucura só acontece quando passarmos do segundo para o primeiro. Mas antes disso, vamos reconhecer o português que leva a medalha de prata. No segundo lugar deste ranking temos Rúben Neves do Al Hilal e é aqui que ultrapassamos a barreira de 400 mil euros por semana. Rúben Neves recebe aproximadamente 402 mil euros por semana. Ao final de um ano estamos a falar de cerca de 20,92 milhões de euros. Fazendo as contas, são aproximadamente 1,74 milhões de euros por mês. Cerca de 57 mil euros por dia e mais de 2.300 euros por hora. Pensa nisto, numa única semana estamos a falar de mais de 400 mil euros. É um salário que colocaria praticamente qualquer jogador no topo desta lista. Só que Rúben Neves teve um azar de existir no mesmo ranking que Cristiano Ronaldo. Porque agora espero que olhes para estes números. 402 mil euros por semana, guarda-o. Porque o primeiro lugar não ganha 500 mil, não ganha 700 mil, nem sequer ganha 1 milhão por semana. O número em ultrapassa os 4 milhões de euros por semana. E acho que todos sabemos quem vem aí. Em primeiro lugar, quem mais poderia ser? Cristiano Ronaldo. E prepara-te para estes números, porque a diferença para todos os outros portugueses deste ranking é absurda. O salário estimado de Cristiano Ronaldo no Al Nassr é de aproximadamente 4,1 milhões de euros por semana. Só uma semana. Rúben Neves, que está em segundo, recebe cerca de 402 mil euros. Cristiano recebe aproximadamente 10 vezes mais. E quando passamos para o salário anual, a diferença torna-se ainda mais inacreditável. Estamos a falar de aproximadamente 208 milhões de euros por ano. Agora vamos dividir isto. Por mês, cerca de 17,4 milhões de euros. Por dia, aproximadamente 571 mil de euros. Por hora, quase 24 mil euros. Por minuto, aproximadamente 400 euros. Sim, enquanto viste apenas um minuto deste vídeo, estamos a falar de cerca de 400 euros. Se dividirmos o salário anual de Cristiano por todos os minutos do ano. Mas espera, porque há uma comparação ainda mais absurda. João Neves, que abriu este ranking, recebe cerca de 9 milhões de euros por ano. Cristiano Ronaldo recebe aproximadamente esse valor um pouco mais de 2 semanas. É simplesmente outro nível. E independentemente daquilo que cada um pensa sobre esses salários, uma coisa certa: Cristiano continua numa dimensão financeira completamente diferente de qualquer outro jogador português desta lista, porque também está no Al Nassr. E assim fica o top 10 dos jogadores portugueses mais bem pagos. Agora quero mesmo saber a tua opinião. Qual destes salários te deixou mais surpreendido? Mais importante, achas que algum jogador português desta nova geração vai algum dia conseguir chegar aos números de Cristiano Ronaldo? Escreve nos comentários quem achas que poderão ser. Se gostas deste ranking, deixa o teu like e subscreve o canal, porque se vocês quiserem, o próximo pode ser ainda mais absurdo. Os 10 jogadores mais bem pagos do mundo. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.